Fala pessoal, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos implementar um algoritmo que não tenho dúvida nenhuma, nem precisa de pensamento, nem precisa de raciocínio para resolver este algoritmo. Se você precisasse escrever os passos necessários, você consegue fazer, mesmo que você nunca tenha trabalhado com algoritmos antes, muito menos implementado lógica de programação e muito menos ainda escrito um programa em Java, um programa em Kotlin, um programa em Python para representar a solução do algoritmo que nós vamos estudar hoje. Se você está interessado nesse conteúdo, esta aqui é uma playlist que contém soluções e problemas para a área da informática relacionada com algoritmos e lógica de programação, com exemplos em mais de uma linguagem. Nós vamos trabalhar as linguagens Java, Kotlin e Python, porque são as linguagens mais populares e você tem muita chance de sucesso na sua carreira se você dominar essas linguagens. Assim como existem os poliglotas, né, que falam mais de uma língua, você pode ser um poliglota também quando for capaz de programar em mais de uma linguagem de programação. Vamos ao nosso problema, mas antes eu queria dizer para você o seguinte: eu sou o professor Marco Mado, trabalho com tecnologia há mais de 3 décadas. O que eu mais gosto de fazer é compartilhar conhecimento, como você está vendo aqui. E eu convido você a assinar o canal se você não é assinante. Ative as notificações para você não perder nenhum novo tutorial relacionado com algoritmos e lógica de programação. Se você tiver qualquer dúvida, faça uma pergunta que eu respondo. E compartilhe este vídeo, compartilhe esta playlist com seus amigos de faculdade, de trabalho. Poste nas suas redes sociais, porque você vai ajudar o canal a crescer e com certeza alguém está precisando dessa informação. Alguém precisa aprender algoritmos. Alguém precisa trabalhar com lógica de programação, alguém precisa trabalhar com Java, com Kotlin ou Python. Ok, pessoal. O nosso problema é o seguinte: algoritmo para falar ao telefone. Um ótimo exemplo do que é um algoritmo é o exemplo abaixo, que faz parte da nossa vida cotidiana, que é falar ao telefone. Se você precisasse escrever em um pedacinho de papel os passos necessários para falar ao telefone, seja um telefone fixo ou um telefone celular, com certeza ninguém precisa te explicar, ok? A melhor forma de aprender algo novo é começar aplicando exemplos que conhecemos e que necessitamos de poucas orientações ou de pouca orientação para aplicar o aprendizado. Se você recebeu uma ligação, certamente segue um processo claro, definido, treinado para falar ao telefone. Então, pessoal, aqui está um algoritmo mínimo que resolve esse problema. Vale lembrar que a finalidade de um algoritmo é resolver um problema proposto. E neste caso aqui, o problema é falar ao telefone. A seta verde indica uma ordem, uma sequência. Ou seja, eu tenho que passar pelo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Ok? Então, esses passos eles representam início, meio e fim. Todo algoritmo tem início, meio e fim. O primeiro passo aqui vai ser pegar o telefone. Pode ser um telefone celular, pode ser um telefone fixo. Se for um telefone celular, é tudo touchscreen, é muito fácil. Você pegou o telefone, se ele não estiver bloqueado, é só discar o número, escolher ali, né, o ícone do aplicativo que faz a ligação, fazer a ligação discando o número e falar normalmente. Depois é só desligar o telefone. Se for um telefone fixo, já é diferente, ele não é touchscreen. Você tem que tirar do gancho, você tem que esperar ouvir o sinal de linha, porque às vezes pode estar sem sinal por algum motivo, e seguir os passos. Se for um telefone orelhão, daqueles antigos, o passo número 1 ali, pegar o telefone, já não é bem assim. Você precisa tirar o telefone do gancho, você precisa colocar o cartãozinho com os créditos para você fazer a sua ligação, discar o número, fazer a sua ligação enquanto você tiver saldo. Se você terminar a sua ligação antes, é só colocar o telefone no gancho, retirar o cartãozinho ali e acabou a sua ligação. Perfeito.
Então, pessoal, nesse pequeno exemplo, nessa pequena contextualização, você viu que nós temos várias opções para este problema. Nós podemos criar vários algoritmos. O que que você precisa ter? A informação. Qual é o contexto? Qual é o público? Aonde será utilizado a solução? Ok? Aqui é um exemplo muito simples, mas o que eu falei para você se aplica no mundo real dos sistemas nanicos, gigantes, complexos, para todas as áreas do conhecimento humano. Então, só para continuar, passo 1, pegar o telefone. Passo 2, discar o número. Só aqui em discar o número já existe uma possibilidade gigantesca de você ter algum problema, algum imprevisto. Digitou o número errado, a pessoa te passou o número errado, o número não existe mais. Ok? Se você teve sucesso no passo 1 e passo 2, então você vai falar ao telefone. O fato de eu comentar aqui, se você tiver sucesso, é uma condição. Nós precisamos fazer um teste. Se tudo deu certo, você vai falar ao telefone. E depois, o último passo é desligar o telefone. Podemos notar que estes passos sequenciais podem representar uma solução para um problema, falar ao telefone. Aqui não estamos considerando, por exemplo, número inválido, linha ocupada, se o telefone é um celular, um telefone fixo ou ainda aqueles antigos orelhões. Esta sequência, pegar o telefone, passo 1, discar o número, passo 2, falar ao telefone, passo 3, desligar o telefone, passo 4, não resolve todos os casos, todas as situações, mas é uma solução aceitável para o problema proposto. Cai naquele caso onde você tem um determinado prazo, uma determinada equipe, com mais ou menos conhecimento, mas você precisa implementar uma solução para o algoritmo falar ao telefone. E com esses 4 passos, você lança ali a primeira versão do algoritmo. Você certamente não tem dúvida ao ler essa sequência de passos, mas pode ainda ter dúvidas de como aplicar esse algoritmo utilizando a linguagem de programação, escrevendo um programa para representar essa solução para o problema falar ao telefone. Aqui nós podemos pensar da seguinte forma: você tem o algoritmo definido, testado, validado, consistido por você, por uma equipe, e você chegou na solução onde são necessários apenas 4 passos para falar ao telefone. Ok. A partir daí você vai fazer o quê? Você vai implementar a lógica de programação. E neste caso a gente precisa de alguma ferramenta de programação compatível com a linguagem desejada, com a linguagem selecionada para aquele projeto. Este algoritmo pode ser transcrito para uma linguagem de programação respeitando a solução proposta. Quando a gente fala respeitando a solução proposta, a gente quer dizer o seguinte: uma vez que o algoritmo foi escrito, existem várias técnicas para resolver um problema no mundo real. Técnicas como o ML, técnicas como programação orientada a objetos. Existem várias técnicas. Nós temos que respeitar aquelas técnicas. É muito comum você receber, por exemplo, da UML um diagrama chamado diagrama de sequência, com a sequência exata, exatamente o que você está vendo aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Você tem sequência, sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4, representada na forma de um diagrama. Basta você pegar o diagrama e implementar a lógica de programação na linguagem desejada, ok? Então, pessoal, essa setinha verde que está aqui está representando o algoritmo vai ser transformado em lógica de programação que vai virar um software. E temos que respeitar o que está escrito ali. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: o desenvolvedor com mais ou menos experiência, ele pode, no meio do caminho entre passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ou no meio do caminho da execução do algoritmo, início, meio e fim, implementar algum passo que não estava previsto. Isso pode gerar algum problema, algum erro, alguma inconsistência no programa, ou ainda, ao implementar o algoritmo, aquela pessoa pode ter alguma dificuldade com lógica de programação e o resultado não vai ser o resultado esperado. Resumindo, saber implementar os algoritmos é muito importante. Saber lógica de programação é muito mais importante. Normalmente, quem desenvolve o algoritmo é uma equipe separada, uma equipe de regra de negócio, uma equipe consistente, por exemplo, por analistas de requisito.
que vão trabalhar essa parte burocrática. Já a lógica de programação é o inverso. São os técnicos, os desenvolvedores, os engenheiros de software, os programadores que vão trabalhar com a lógica de programação, mas eles precisam entender o problema, eles precisam saber o que deve ser feito. Ok, pessoal? Bom, agora vamos trabalhar a lógica de programação aplicada. Quando temos uma solução de problema representada pelo algoritmo, como início, meio e fim, nós podemos escrever programas de computadores em qualquer linguagem de programação. Vamos escrever agora alguns programas para demonstrar a solução do problema, falar ao telefone, na forma de pequenos programas de computadores escritos em Java, Kotlin e Python. Ok? Para a criação de programas, iremos utilizar duas ferramentas de programação, chamadas de IDEs. Usaremos a IDE IntelliJ e a IDE PyCharm. Com a IDE IntelliJ, iremos escrever programas em Java e Kotlin. Com a IDE PyCharm, iremos criar programas em Python, ok? Na descrição da aula você encontrará os atalhos para o site oficial e poderá efetuar o download dos respectivos softwares das IDEs e instalar no seu computador. Faça isso antes de continuar, caso você ainda não use essas ferramentas de programação. Mesmo que seja a sua primeira vez utilizando essas ferramentas ou as IDEs, IntelliJ e PyCharm, fique tranquilo que nas aulas iremos explicar o que for importante para o seu aprendizado e desenvolvimento. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com a programação Java, ok? Pause o vídeo, acesse a descrição, clique no link para fazer o download do IntelliJ, clique no link para fazer o download do PyCharm e continue na próxima aula com a implementação em Java do nosso algoritmo para falar ao telefone e na sequência nós vamos ter também Python e Kotlin. Bons estudos, não esqueça de assinar o canal, ativar as notificações e, se possível, compartilhe o conteúdo com outras pessoas. Tudo de bom para você, até a próxima aula.